Graça e paz, irmãos, amém? Que alegria estar aqui com vocês, poder contar um pouco do meu testemunho, que Deus tem feito na minha vida, e eu acredito em testemunhos. Eu acredito que Deus realmente tem uma grande história que Ele fez na sua vida, porque a partir do momento que Ele entra na nossa vida verdadeiramente, tudo muda, tudo se faz novo. E, de fato, Ele faz grandes coisas na nossa vida. E é por isso que eu estou feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês. Talvez, sim, vocês já tenham me visto pela TV, acompanhado, até torcido. Espero que todos tenham torcido, assim como o pastor, né? Compulsivo mesmo, né, pastor? Que fez uma grande diferença essa torcida. Mas é sempre uma alegria poder, acima de tudo, falar do amor de Cristo, né? O que Ele fez na minha vida, o que Ele continua fazendo. E eu queria ler com os irmãos o Salmo 126, versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Aí ele diz o seguinte: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso... não tão alegre, não é possível. Tem outra versão que diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora sim, agora nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse versículo ele estava no convite de casamento dos meus pais. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Quando colocamos um versículo no convite de casamento, é um versículo que fala ao nosso coração, é um versículo que realmente mexeu com a gente na minha caminhada com Cristo. Então, realmente, quando eu coloquei também, minha esposa e eu colocamos um versículo no nosso convite, era algo que realmente falava ao nosso coração. E esse versículo estava no convite de casamento dos meus pais. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas muitas coisas na nossa vida acontecem e nós não esperamos. Muitas coisas nós planejamos, mas na nossa mente fogem do nosso controle. E a grande verdade é que nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Assim como ninguém também esperava uma pandemia e aconteceu. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não esperamos, mas elas acontecem. E a grande verdade é que sim, meus pais confiavam que grandes coisas o Senhor fez e por isso que nós estamos alegres. Há 33 anos atrás, eles não sabiam que iriam ter um filho com deficiência. Como eu falei, isso é uma realidade, ninguém espera ter um filho. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A primeira coisa que eu queria ver no ultrassom dos meus filhos era os pezinhos, eram as mãozinhas, e não tem nada de errado nisso. Talvez eu contando aqui, você que é pai, você que é mãe, relembra também de fazer ultrassom e tudo. Meus pais não tinham condições nenhuma de estar fazendo ultrassom. Se existia naquela época também. Não. Minha mãe muito jovem, com 17 anos. Os médicos chegam para eles e dão essa notícia. Olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Era essa a notícia que meus pais tiveram. Mas sim, grandes coisas fez o Senhor. Confiantes nisso. E a grande verdade é que naquele momento, talvez muitos sentimentos vieram à tona. Mas a Bíblia também diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Em meio a uma grande alegria, ao mesmo tempo, um sentimento de medo, uma angústia, uma dúvida, porque
Quando meus filhos nasceram, eu pude assistir o parto. Hoje você pode assistir, você fotografa, você filma, você participa. Para aqueles que não passam mal, né? Tem aqueles que não conseguem, né? Mas está tudo certo também. Mas eu conseguia, participei do parto dos meus filhos e fiz parte daquilo, mas meus pais não tiveram esse privilégio. Eu nasci de 7 para 8 meses, fui direto para a incubadora e logo eles receberam essa notícia. Coisas que não esperamos, mas por muitas vezes acontecem na nossa vida. É claro que se você perguntasse para os meus pais qual era o sonho deles, o que eles imaginavam com o nascimento do filho, não seria esse sonho. Não seria isso o que estava acontecendo. E nós precisamos pensar que foi há 33 anos atrás, contexto bem diferente, as informações não eram tão simples como são hoje. Mas a minha mãe conta que quando ela se recuperou e pôde ir ao meu encontro ali na incubadora, naquele momento ela chega e ela conta que a caminhada no hospital até chegar foi uma caminhada muito difícil. De como eu falei, o que eu vou esperar, como que vai ser, porque a única coisa que eles tinham em mente era essa criança, sem braço e sem perna. O que é isso? O que é essa criança? Como é essa criança? Mas ela conta que quando ela chegou ao meu encontro e falou, filho, a mamãe está aqui. Ela disse que eu sorri para ela. E aquele sorriso foi a primeira coisa que ela viu. Ela não viu se faltava braço, se faltava perna, ela olhou o sorriso. E naquele sorriso eu tenho certeza que era Deus falando através daquele sorriso, está tudo bem, está tudo certo. Porque sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. É naquele sorriso que Deus falou ao coração da minha mãe naquele momento. Está tudo bem, eu continuo no controle. Eu continuo rigorosamente no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Ele continua soberano. Ele continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos descansar nisso. Nós lemos o Salmo aqui, 136, e que conta uma história sensacional, incrível do que Deus fez e a sua misericórdia dura para sempre. Ele abre o mar e a sua misericórdia dura para sempre. E é Ele quem coloca rei, é Ele quem tira o rei, é Ele que faz tudo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque sim, grandes coisas Ele fez. Eu ainda diria que grandes coisas Ele faz, Ele continua fazendo, que o mesmo Deus que nós lemos aqui no Antigo Testamento é o mesmo Deus que habita e está aqui hoje. Nós precisamos confiar e descansar nisso. Porque sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. O povo de Deus é alegre, sorri mesmo em meio à tempestade, a dificuldades, porque naquele momento foi muito difícil para os meus pais. Só um dia eles contando para que a gente entenda. Mas foi um momento difícil, mas ainda assim, eles estavam felizes. O povo de Deus, ele é feliz, e porque eu sempre falo o seguinte, a felicidade, ela não é um sentimento. Não busque felicidade achando que é um sentimento. A felicidade, ela é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós só somos felizes quando temos a Cristo no nosso coração verdadeiramente. Às vezes vão olhar para a sua vida e vai falar, nossa, a vida desse rapaz é muito boa, ele vive sorrindo. Ele só ganha medalha. O Daniel está sorrindo porque só ganha medalha. Mas mal sabe tudo o que nós passamos, tudo o que nós enfrentamos. E o que nos faz estar sorrindo, o que nos faz estar tranquilos em meio à tempestade, é ter Jesus na nossa vida. E por isso que Ele é a felicidade. A Bíblia ainda diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é tudo que nós precisamos.
Naquele momento, através do sorriso, Deus falou ao coração dos meus pais. E nós voltamos. Eu nasci em Campinas, mas vivi em Camanducaia, Minas Gerais. Voltamos para Camanducaia. Nossa vida não foi nada fácil lá. Com todos os seus desafios, com todos os seus obstáculos. Até chegar meu primeiro dia de escola, quando eu passo a enfrentar o bullying, o preconceito. A quando eu passo também a questionar por que eu nasci assim. Por que eu? Muitas coisas talvez você esteja questionando nesse momento. Não ache que você tem uma vida com Deus, porque pelo menos na Bíblia eu não encontrei isso ainda, que quando eu tiver uma vida com Deus, a minha vida vai ser 1000 maravilhas, eu só vou vencer. Não. Mas a grande verdade é que a Bíblia nos promete que quando Ele voltar, subiremos com Ele, cantando, louvando, e ali sim, será uma vida maravilhosa, será uma vida incrível. Mas aqui, Jesus também nos diz que vamos passar por aflição. Mas Ele fez algo maravilhoso por nós, que Ele continua ali. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo que Ele fez foi por você, foi por mim, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, louvando e engrandecendo o nome dEle. Porque sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nesse momento que eu sofri o bullying, que eu sofri o preconceito, e que até mesmo me questionei. Até achava que se tivesse nascido com braço, com perna, eu me sentiria completo. Precisamos entender que todos nós temos um vazio na vida. E por muitas vezes você está buscando no lugar errado preencher esse vazio. E ali eu fui entendendo que quando Jesus entrar na minha vida verdadeiramente, assim como Ele entrou há uns anos atrás, ali sim eu me senti completo. Não é um braço, não é uma perna, não é você ser loiro, não é você ser moreno, não importa como você é, porque a Bíblia também nos diz em Gênesis que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas pare um pouquinho, olhe para o seu lado. Não tem ninguém igual a você. A grande verdade é que nós nos limitamos a essa imagem e semelhança ao que nós estamos vendo. Mas por muitas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, que sorriso que você tem, Daniel. E hoje vocês estão entendendo que esse sorriso já veio lá de bebê. E vou continuar sorrindo. Porque é isso que eu entendo, a imagem e semelhança do nosso Deus. Você já encontrou uma pessoa e falou, nossa, conversando com essa pessoa, que tranquilidade que ele transmite. Ou uma outra pessoa que você encontra e de repente ela te dá um abraço e você fala, nossa, que abraço diferente. Nossa, como é bom estar ao lado daquela pessoa. Isso para mim é a imagem e semelhança, são características que o nosso Deus nos deu, únicas, para que nós pudéssemos estar mostrando as características dele. O nosso Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Porque a Bíblia também nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ou seja, ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu posso não ser perfeito e nunca vou ser. Por ter a deficiência e por outras coisas que eu sou pecador, falho. Mas a nossa caminhada com Deus tem que ser em busca da perfeição de Cristo, assim como Ele é. Paulo nos diz para ser de imitador do nosso Jesus, do nosso Deus. Então, dentro de você, existe um Deus maravilhoso. Existe um Deus que faz grandes coisas, Ele continua fazendo. Existe um Deus de detalhes.
A grande verdade é que eu fui entendendo que eu não tinha que perguntar para Deus por que eu, e sim, qual é o grande propósito que Deus tem para a minha vida. Qual é o grande propósito que Deus tem para a sua vida? Deus nos deu dons. Uns cantam, louvam aqui, outros nadam. Outros têm o dom de pregar a palavra e ser um mensageiro do nosso Deus, um discípulo de Deus. Todos nós somos os discípulos e cada um com seus dons, com as suas diferenças, com as suas características. O importante não é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o que nós fazemos entre os domingos. É o que nós estamos fazendo lá fora, no seu trabalho, porque foi isso que Deus te deu para você estar lá. Ser luz aonde você está, glorificar o nome dEle aonde você está e ser a diferença aonde você está. Porque quando Jesus veio ao mundo, com um plano perfeito de Deus, Ele não ficou na igreja, Ele foi. Ele fez a diferença. Ele falou com todos. E é isso que nós temos que fazer. Porque com 16 anos foi quando eu conheci a natação. Para muitos pode parecer tarde começar o esporte com 16 anos. Mas tudo tem o seu tempo. Nós somos limitados e por muitas vezes não vamos entender os planos de Deus. Mas sim, grandes coisas Deus tem. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Às vezes você está orando há muitos anos por algo. Nós vivemos num mundo imediatista. Os mais experientes, não vou falar mais velhos, tá? Mas os mais experientes sabem do que eu estou falando. Eu vou falar um pouquinho da minha, como era a internet da minha época, mas na época do meu pai, vou usar meu pai aqui, nem internet tinha. Não tinha nem telefone. Foi surgindo, as coisas foram evoluindo. Mas nós, assim com a nossa vida com Deus, a gente não está sabendo esperar mais. A gente já quer as coisas como se fosse eu pedindo agora e vai acontecer amanhã. Eu vejo meus filhos mexendo num tal de tablet. Demora para abrir uma coisa, o dedinho fica. Não tem paciência de esperar. É o dedo rápido, nervoso. E a nossa vida com Deus, ela não é assim. A nossa caminhada com Deus, por muitas vezes, o silêncio vai ser a resposta para aquele momento. Às vezes a gente vai passar no deserto, a gente leu no Salmo aqui, né, que Deus cuidou do povo, o povo ficou 40 anos no deserto, de um caminho que podia fazer em dias. A verdade é o que nós estamos fazendo na nossa caminhada com Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Deus sabe. Não leve a vida com Deus de qualquer jeito. Não empurre a vida com Deus com a barriga, sabe? De vez em quando eu leio, às vezes quando eu lembro eu oro. E quando é possível eu vou à igreja. Não, tenha um compromisso. Porque se tem uma coisa que a natação me ensinou é ter um compromisso, disciplina. A nossa caminhada com Deus tem que ser assim, porque não é nada fácil. É fácil orar? Se vocês acham que é fácil, é muito difícil. Todos os dias você não tem vontade, você não tem o desejo, você não tem vontade. É uma disciplina. Aquilo eu vou fazer. Eu sou o primeiro. Eu preciso disso, eu necessito disso. E quando eu conheci a natação, eu aprendi a nadar muito rápido. E tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, não foi o Daniel. É muito importante entender isso. Não fui eu, mas foi Deus que fez através da minha vida. Porque eu aprendi a nadar muito rápido e logo já fui para minhas primeiras competições. E aí eu fui para o meu primeiro campeonato mundial, que foi em 2006.
E ali eu ganhei 5 medalhas. 3 de ouro, 2 de prata, 5 recordes das Américas. Fui para o meu primeiro Jogos Pan-Americano em 2007, 8 medalhas, e as 8 medalhas de ouro. Fui para a minha primeira Paralimpíada, 2008, em Pequim, 9 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze. Meu segundo campeonato mundial em 2010, 9 medalhas novamente, 8 ouro, 1 prata. 2011, meu segundo Pan-Americano, foram 11 provas, 11 medalhas e as 11 medalhas de ouro. Em 2012, eu fui para a minha segunda Paralimpíada. Nadei 6 provas, ganhei 6 medalhas, as 6 medalhas de ouro com 6 recordes mundiais. 2013, mais um campeonato mundial, 8 medalhas, 6 ouro, 2 pratas. 2015, mais um campeonato mundial. Foram 8 medalhas, 7 ouro e 1 prata. 2015 ainda, meu terceiro Jogos Pan-Americano. Foram 8 provas, 8 medalhas e as 8 medalhas de ouro. 2016, acredito que muitos de vocês acompanharam, assistiram ou pelo menos viram alguma coisa. Foram 9 medalhas, 4 ouros, 3 pratas, 2 bronzes. 2017, campeonato mundial novamente, foram 6 medalhas e as 6 medalhas de ouro. 2019, campeonato mundial, 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. E ainda 2019, meu quarto Jogos Pan-Americanos, foram 6 medalhas e as 6 medalhas de ouro. E 2020 e 2021, onde eu decido encerrar a minha carreira de atleta profissional. Foram 3 medalhas, as 3 medalhas de bronze. No total dessas grandes competições. Deu quantas medalhas? Pastor, vou contar tudo de novo aqui, porque ninguém prestou atenção no que eu falei. Bom, dão 100 medalhas. Dessas 100 medalhas, 78 são de ouro. Eu faço essa brincadeira, passo rápido, porque não é isso que importa. Eu sei que são grandes conquistas, eu sei que são grandes medalhas. Me tornei o maior atleta paralímpico masculino do mundo. Sou ganhador de um troféu Laureus, que é o Oscar do esporte. Sou o único brasileiro que tenho 3 estatuetas dessa. Mas a verdade é que esse não é o meu maior prêmio, não são as minhas maiores conquistas. Porque Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, 24, ele diz o seguinte, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. De fato, só um ganha uma medalha, um troféu de ouro. Mas o nosso prêmio, a nossa caminhada, a nossa corrida, se posso falar, a nossa natação da vida, ela tem que ser uma caminhada para glorificar a Deus. Porque lá em Coríntios diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A minha oração era sempre que, Senhor, a cada abraçada, independente do que aconteça aqui, eu possa glorificar ao Senhor. Porque se a nossa vida não for para glorificar a Deus, está tudo errado. Você está fazendo errado. Comece de novo. Glorifique a Deus aonde você está. Porque o meu maior prêmio é ter Jesus na minha vida. Essa é a minha maior conquista, então. Essa é a sua maior conquista. Porque existiam momentos da minha vida que eu comecei a achar que eu era bom, porque eu ia para uma competição, ganhava 9 medalhas, eu ia para outra competição e ganhava mais 9. Por muitas vezes na sua vida, você vai orar por algo. Deus vai fazer aquilo acontecer na sua vida, porque grandes coisas Ele faz na nossa vida. Mas por muitas vezes também Ele vai dar aquela podada. Porque você está perdendo o foco. Você está achando que você é bom. Não, Ele só te colocou lá. Ele permitiu que você alcançasse grandes coisas.
Porque se a gente começa a ler a Bíblia também, eu gosto muito do Antigo Testamento, das histórias dos reis e tudo mais, e a gente começa a ler o que Deus fez, né? Como Deus levantava o povo dele. Ele faz isso ainda. Mas por muitas vezes ele também tirava e falava, você está se perdendo. Porque o Antigo Testamento trata o nosso coração como alma. E é muito interessante isso porque guarde o seu coração, que é a nossa fonte de vida. E se você não guardar o seu coração para glorificar a Deus em tudo que você faz, pode ter certeza que Deus vai dar uma segurada e uma freada boa aí na sua vida. Ele me fez conquistar todas essas medalhas. Ele permitiu que eu conquistasse tudo isso. E após alguns anos de oração, entendendo qual era o grande propósito que Deus tinha para a minha vida, eu fui entendendo esse propósito na minha caminhada com Cristo. Eu fui entendendo durante a minha carreira de atleta. Mas não era simplesmente para que eu pudesse ser o maior medalhista. Era para que sim, as pessoas pudessem olhar e falar, esse tem algo diferente nele. Porque um dia eu estava como atleta e a gente buscava orar. Nas competições, fazíamos as nossas devocionais e eu chamava os atletas para participar. E um dia uma atleta quis participar e eu falei, claro, vamos lá conosco, a gente vai orar por você. E no final ela chegou para mim e falou, eu sempre achei que o seu sorriso era porque você ganhava muita medalha. Mas hoje eu entendi o porquê que você sorri tanto. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter esse Deus. E sabe o que foi muito legal nessa competição? Ela orou, aceitou a Cristo ali, a gente pôde orar com ela. E ela foi nadar a sua principal prova no outro dia. No aquecimento, ela tomou um chute no rosto e deslocou o pescoço. Eu acabei de entregar minha vida para Deus, olha o que está acontecendo, não é? A gente pôde orar por ela. Ela fez um tratamento, conseguiu nadar a prova. Ganhou uma medalha de bronze, mas ela poderia ter ganho uma medalha de ouro. Mas ela continuou sorrindo. Continuou agradecendo a Deus. Porque a Bíblia também nos diz, em tudo dai graças. E ainda ela diz em Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Na continuação desse capítulo de Filipenses, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se Cristo habita verdadeiramente dentro do seu coração, grandes coisas Ele tem para a sua vida. Você pode, de fato, tudo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Grandes coisas Ele tem. Mas nós precisamos viver para glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Seja assim, através de um sorriso, através de medalhas, através de conquistas, seja através de um abraço. As pessoas estão carentes, estão sedentas por Deus. Eu tenho percebido muito isso, principalmente depois dessa pandemia que a gente vem enfrentando, passando. As pessoas, às vezes, só estão esperando você. Um sorriso, talvez. Um abraço. Que bom que a gente está podendo voltar a abraçar. Que bom que a gente está podendo olhar para a pessoa e ver o rosto da pessoa, né? Sorrir para ela. Dizer para ela que nosso Deus, Ele é maravilhoso.
Dizer para ela que a vida em Cristo, ela traz paz, mesmo quando não faz sentido. Porque muitas coisas na nossa vida não faz sentido, assim como quando eu nasci. Talvez não fazia sentido para os meus pais, mas a vida em Cristo, ela traz paz, mesmo quando não faz sentido. E você tem um grande chamado. O maior chamado que você pode se tornar é o que Deus te chamou para ser. E isso só você vai saber. No processo da minha vida, Deus permitiu que eu fosse um nadador. E que hoje eu pudesse estar aqui. E hoje, graças a Deus, eu tenho ido para muitas igrejas, falar com muitas igrejas. E também falar com muitos jovens, adolescentes, em escolas. Então Deus permitiu que tivesse umas conquistas, para que pudesse hoje estar falando para você que sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu ainda digo que grandes coisas o Senhor vem fazendo 51 anos, certo? Nessa igreja. E é por isso que esse povo está alegre. É por isso que nós somos alegres. Mas nós jamais podemos esquecer tem uma passagem que os discípulos estão andando com Jesus e eu começo a imaginar, isso que é incrível, né? Poder caminhar ao lado com Jesus. Eu não vejo a hora de ver Jesus, sabe? Assim, fala, pô Jesus, que incrível, obrigado, né? Por tudo que fez. E ver que eu posso ter uma conversa, assim como nós estamos tendo aqui hoje, né? Face a face, imagina que incrível isso. Você já para, eu às vezes eu imagino, começo a viajar assim, né? Mas os discípulos estavam ali, andando com Jesus. E eles encontram uma pessoa com deficiência. E os discípulos falam para Jesus: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais? E a resposta de Jesus, ela é, assim como todas as respostas que Jesus sempre deu, nos faz descansar nele. Ninguém pecou. Ele é assim, ele é dessa maneira, para que a minha glória se resplandeça através da vida dele. Você é como você é, eu sou como eu sou. Para que a glória do nosso Deus se resplandeça através da nossa vida. Porque isso foi tranquilizando o meu coração cada dia mais. Porque eu fui entendendo que eu sou filho de Deus. Você é filha e filho de Deus. Nós lemos lá em 1 João, mas nós vamos ler um versículo lá em 1 João. Vai lá, em 1 João 3:1. Só para que você entenda do que você é chamado. 1 João 3:1. Eu vou ler na versão NAA, que diz assim, olha. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você é chamado filho de Deus. Você é amado por Deus. Você é filha de Deus. Amado por Ele. Se você ainda não teve um encontro com Ele, entregue a sua vida para Ele. E se você já teve esse encontro, continue vivendo para glorificar a Ele, porque você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Isso é um privilégio. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí eu diria, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós.
E é por isso que estamos alegres. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a minha vida. E as grandes coisas não são as medalhas. Ele quer usar a sua vida. Ele quer olhar para você e falar: este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada, a quem eu dei o meu único filho para morrer no lugar. E hoje a gente pode ter comunhão com Ele, glorificar a Ele em tudo que a gente faz. Não esqueçam, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele continua no controle. E tudo que Deus faz é bom. Que nós possamos ser um povo alegre. Hoje é um dia de festa, mas que todos os dias sejam festa. Mesmo em meio à tempestade. Mesmo quando não faz sentido, a vida em Cristo, ela nos traz paz. Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é tudo o que você precisa. Que Deus possa abençoar a vida dessa igreja. Eu quero orar por você agora. Eu não sei o que você está passando. E também não vou ficar adivinhando aqui. Mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Descansa nele. Confia nele. Que o mais ele fará. Descanse nele de todo o seu coração. Tire esse minutinho para você falar com ele. Para você que seja agradecer. Certifique-se de sua vida estar enraizada nele. Porque quanto mais profunda nossas raízes no nosso Deus, as tempestades da vida elas vão acontecer. Mas isso não vai nos abalar. Porque a gente está firmado na rocha. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de podermos falar de Ti. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Hoje eu quero, Pai, agradecer pela vida dessa igreja, porque são 51 anos que o Senhor vem fazendo grandes coisas na vida dessa igreja. E é por isso que nós estamos alegres hoje, ó Pai. Eu quero também pedir, ó Pai, por cada um que está aqui, por cada um que está nos acompanhando pela internet também, Senhor. Cuide desses corações, ó Pai, quebrante esses corações. Faça-nos cada dia mais descansar em Ti, entendendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que nós possamos descansar em Ti e viver para Ti, glorificar ao Senhor em tudo que nós formos fazer. Assim como a Tua palavra nos diz, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fez, nós possamos realmente viver grandes coisas na Tua presença. Que nós possamos cada dia mais firmar os nossos pés no Senhor. Que os nossos olhos possam ser fixos em Ti. Que nós não possamos desviar, ó Pai, para a esquerda, para a direita, mas sim sempre olhando para o Senhor. Nos faz sempre estar olhando para o grande alvo, que é o Senhor na nossa vida. Coloque, ó Pai, cada dia mais a alegria de Te servir e que nós possamos, de fato, entender que o Senhor é a nossa força. O Senhor é tudo que precisamos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma alegria estar com vocês, poder compartilhar um pouco da minha vida, aí, um pouco da minha história. E que nós possamos ser, de fato, um povo alegre, um povo sorridente, sim, porque Deus é quem traz tudo isso para a nossa vida, que possamos viver para glorificar a Ele. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui numa data tão especial para a igreja. Quero voltar um dia com a minha creche, que eu tenho 3 filhos, né? Espero poder voltar um dia com eles, com a minha esposa também, para testemunhar muito mais do que Deus vem fazendo.